Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui no nosso encontro de dentro para fora. Eu quero dizer para você que é uma alegria muito grande, uma satisfação, esse privilégio que Deus tem nos proporcionado, e eu estou aproveitando esse privilégio de estar adentrando dentro do seu smartphone, aí, no seu aparelho de televisão, enfim, no seu instrumento de consulta e de averiguação, no seu site de relacionamento, enfim, esse momento que nós estamos tendo nesse encontro, esse encontro que já está se tornando tradicional, de dentro para fora, e nesta oportunidade eu gostaria de dizer para você sobre a importância, e reitero esta palavra, a importância de se viver de dentro para fora. Temos várias situações e circunstâncias que nos cercam, e se nós não soubermos administrar aquilo que nos cerca, somos engolidos, somos consumidos, somos tragados pelas situações que nos cercam. Então eu gostaria que você ficasse conosco. Mas antes eu gostaria de dizer para você que eu sou psicanalista, analista clínico, eu atendo e eu faço tratamento de ordem terapêutica em pessoas que estão com síndrome de pânico, medo, ansiedade, depressão, estado depressivo, mágoa, ressentimento, raiz de amargura, aquela USPA, síndrome de pensamento acelerado, que vão causando os distúrbios, os desequilíbrios comportamentais. E aí a pessoa, com a somatização dessas situações, ele começa a ter surtos emocionais, alguns psicóticos, e aí sucessivamente. Por isso a importância de se reverter qualquer tipo de ação que esteja de fora para dentro, se reverter para que haja um controle e uma administração de dentro para fora. Eu atendo aqui em São José do Calçado, na Clínica Viver Care, também no Laboratório Kashima. Em Bom Jesus da Bapuana, às terças e quintas-feiras eu atendo no Centro Integrado de Saúde, a Clínica CIS. Se você quiser, você pode ligar para lá, para a Clínica CIS. Se você quiser entrar em contato comigo, você pode, através desse canal Mensagem Edificante, colocar nos comentários, você fazer o seu relato da sua necessidade, e a gente vai procurar entrar em contato com você. Você pode me encontrar no Instagram, você pode me encontrar no Telegram, você pode me encontrar no Facebook, você pode me encontrar no WhatsApp. Eu posso lhe ajudar. Se você está passando por esses transtornos, por esses desequilíbrios, e é muito ruim você viver de uma forma oscilante da nossa forma de pensar, de sentir, as incertezas, os complexos, as oscilações que nos levam a ter várias reações que às vezes não vão fazer bem nem para você e nem para as pessoas que estão próximas a você. Outra coisa, eu sou pastor evangélico, eu sirvo o Senhor cooperando na Igreja Evangélica Vida aqui em São José do Calçado. E a última coisa, antes de eu começar, se você ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal Mensagem Edificante. Logo na sua direita, embaixo, tem lá inscrever-se, inscreva-se ali. Você pode curtir, a sua esquerda está lá para você curtir, e também para você fazer o seu comentário daquilo que você vai estar ouvindo, assistindo, tá bom? Nesta oportunidade eu gostaria de falar sobre reconstruindo os muros da alma. Você já percebeu como tem muita gente se sentindo exposta, atingida em todas as esferas, e as emoções estão totalmente desestabilizadas, pessoas ressentidas, magoadas, pessoas ansiosas porque não sabem o que fazer, porque essas pessoas, elas estão com os muros da alma
ruídos, foram demolidos por várias situações e circunstâncias, às vezes uma tempestade de situações e mexe com as estruturas dos muros da alma. Às vezes os ventos fortes, os ventos contrários também fazem ruir os muros da alma. Mas a gente precisa saber, entender e passar a viver uma forma de reconstrução dos muros da alma para a gente não ser tão atingido, porque aí o risco de se contrair doenças psicossomáticas é muito grande. Eu gostaria de colocar como referência o livro de Efésios capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Reconstruindo os muros da alma. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Devemos sempre apresentar nossa vida a Deus e pedir que Ele nos ajude nesta reconstrução interior. A gente enfrenta muitas situações e às vezes a gente, por nos sentir sozinhos, nós não pedimos ajuda a ninguém e começamos a nos debater e as coisas começam a complicar. Coloque a sua vida diante de Deus, peça ajuda a Ele para essa reconstrução. Se o estado que você se encontra agora é de demolição, é de destruição. A Bíblia nos relata que a cidade de Jerusalém, que já foi ocupada e destruída e reconstruída inúmeras vezes, e os textos bíblicos atestam isso, essa cidade, ela sempre demonstrou que tinha mesmo algo na esfera celeste. Sabe por quê? Porque o seu poder de reconstrução ao longo dos séculos foi imenso e tem servido de exemplo para as grandes metrópoles que hoje sofrem com os desastres naturais climáticos. Mais do que falar de muros, prédios ou estrutura de concreto, a cidade santa, Jerusalém, ela fala de vida, de restauração, de reconstrução dos valores da alma. A reconstrução que Deus fez da cidade, pela qual, inclusive, Ele chorou sobre ela, tão exaltada nas Escrituras Sagradas, é a mesma reconstrução que Ele quer que nós façamos em nosso interior. E aí você pergunta, mas como se dará essa reconstrução? Você sabe que para se reconstruir estruturas físicas ou perdas causadas por uma enchente, não é nada fácil, é difícil, requer tempo, recurso, suor e sacrifício. Também na esfera humana, o vazio que às vezes acontece no coração de uma pessoa, pela ausência de alguém que se perdeu de uma forma brusca, repentina, ou se perdeu por causa de uma enfermidade, se perdeu por causa de uma tempestade, se perdeu por causa de uma pandemia, essa perda talvez nunca ela seja preenchida. Esse vazio não é preenchido em momento algum, em situação nenhuma, ninguém pode preencher. Já nessa reconstrução interior, a partir do coração, talvez não custe tanto, porque depende de algo plenamente ao nosso dispor, de nosso controle, que é a nossa vontade, o nosso esforço, a nossa persistência e a nossa determinação. Você não consegue preencher os vazios deixados pela perda de alguém, mas você pode reconstruir os muros da sua alma para que você possa aprender a conviver com a ausência. O maior problema
é que a gente acaba... Tem gente que tem problema de conviver com presença, mas a maioria das pessoas tem dificuldade de conviver com a ausência. E aí parece que está faltando alguma coisa. Por quê? Porque quando você perde alguém, é como se alguém tivesse rompido parte do muro e você se sente exposto ou exposta. Então essa reconstrução se faz muito necessária para que você possa dar sequência à sua vida, fazendo com que esta pessoa que você perdeu, um ente querido, uma pessoa amiga, que fazia parte dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu dia a dia, você possa fazer com que esses pensamentos se tornem saudade e você possa fazer todas as coisas sempre lembrando dela, mas não sendo bloqueado por aquilo que você pensa a respeito dessas pessoas. Certo? Deus é um Deus que está presente e nos ajuda e quer nos ajudar na reconstrução por completo, recuperando aquilo que estava em ruínas, mas tudo isso vai depender do seu querer, do meu querer, do nosso querer. Saiba que o Senhor Jesus não agride o nosso livre-arbítrio. Talvez os muros que trazem limites em nossa alma precisem ser refeitos. A partir de hoje, estando o coração decepcionado com a vida, com os outros e até consigo mesmo. Mas é muito difícil, como é difícil reconhecer que exista alguma realidade interior que necessite ser reconstruída. A gente sempre acha que os outros são responsáveis, que os outros que produziram muitos males, e se esses outros desaparecerem, as coisas se resolverão. E na verdade não é isso. Os outros podem ter feito alguma coisa, mas aquilo que atingiu você, aquilo que demoliu dentro de você, aquilo que fez ruir dentro de você, se você não reconstruir, não vai adiantar a ausência de ninguém, porque o problema passou a ser você, aquilo que foi desfeito, aquilo que demoliu, aquilo que foi destruído. Então você começa a ter entulhos emocionais, lixos emocionais, e essa reconstrução ela precisa se remover os lixos emocionais, se remover os entulhos emocionais, para que haja o espaço suficiente para esta chamada reconstrução. E aí você começa a ter forças, você começa a ter começa a sua motivação e a sua determinação, a sua persistência. Daqui a pouco você está reconstruído e você vai estar com as suas forças renovadas para você continuar no seu trajeto de vida. Sempre será mais fácil, com certeza, e mais cômodo transparecer aos outros que está tudo nos conformes, que não existe nada que fugiu do controle. Ei, isso aí é temporário, daqui a pouco você não vai aguentar mostrar o que não é, disfarçar, esconder. Quem tem facilidade de rir, esconde por muito tempo que as coisas não estão bem, porque ele está sempre sorrindo. Ele se esconde no sorriso. Quem tem dificuldade de sorrir, ele começa a trabalhar e para e não para, vai para um lado, faz outro. Por quê? Porque ele está fugindo nas suas atividades, que elas são aceleradas, que elas são intensificadas para ele fugir. Saiba, você e eu, nós precisamos viver para Deus. Ao contrário das ruínas de concreto, as nossas deformidades muitas vezes elas ficam bem escondidas nessas situações, algumas delas que eu citei. Às vezes só Deus e os mais próximos sabem o que está acontecendo no nosso interior. Só que as pessoas que estão próximas têm, por respeito ou por medo, elas acabam não falando nada. Só fala assim, não, vai dar tudo certo, e não consegue, mas Deus sabe. Às vezes nós precisamos de uma verdadeira cirurgia interior para que voltemos a crescer, para que voltemos a sonhar, a planejar. Às vezes nós precisamos deixar para trás muitas coisas que nos abatem, para começar a estar em conformidade com aquilo que Deus quer, aquilo que Cristo quer. Se está exposto ou não, a ferida ou a destruição interior que a pessoa vive hoje pode ser reparada
por aquele que tudo pode, que é o Senhor. Ele nos orientará nesse processo de reparo e de reconstrução. É importante ressaltar que esse processo de reconstrução depende da própria pessoa. Não vai depender de governo, não vai depender de investimentos externos, não vai depender de nada, vai depender da própria pessoa, vai depender de você escancarar a verdade vivida diante de Deus ou diante de um terapeuta que você está pedindo ajuda e pedir que ele ajude nessa reconstrução, refazendo os valores, assim, os valores perdidos. O Senhor é o melhor arquiteto a quem nós podemos recorrer. A obra de Deus sempre é completa e ela superará com clareza, com certeza e com clareza as nossas expectativas. O início da reconstrução da alma, muitas vezes ela se inicia, a maioria das vezes, através de uma situação, de um sentimento, de uma reação muito difícil, que é o perdão. O perdão é o remédio que traz alívio para a alma, pois há o processamento da remoção dos entulhos emocionais estacionados na área da reconstrução. O perdão é um remédio muito eficaz. Na hora pode ser amargo, mas faz bem, alivia o mal-estar interior. O perdão é a manifestação da graça superabundante que Deus dá ao homem para prosseguir no caminho após sofrer um ferimento profundo na alma. O perdão age como um cauterizador, curando assim de dentro para fora. Você já percebeu que uma pessoa magoada, uma pessoa ofendida, ela perde a motivação, perde a perspectiva, ela para de sonhar, ela para de planejar, porque ela fica emperrada, ela fica presa sob grades e ela não consegue sair daquela situação. Mas quando ela libera o perdão, vai ficar cicatriz. Sim, a cicatriz permanecerá, mas essas lembranças serão a garantia de que você tem uma história. Você tem uma história de superação, você tem uma história de dor, uma história de ferimento, mas uma história de superação. Mas você precisa ter a capacidade e a força para liberar o perdão. O perdão você libera e você tira aquilo que está dentro de você. A palavra cura aplica-se perfeitamente nesse caso, visto que por algum motivo houve uma ferida e o perdão sobre essa ferida, ela vai evitar metaforicamente uma infecção e até uma necrose. A falta de perdão poderá redundar em uma doença real e levar a pessoa até a morte física, se não é a morte física, mas a morte espiritual, psíquica e até moral. Saiba que a falta de perdão mata sonhos, mata projetos, mata as perspectivas. Muitas coisas somem. Além disso, muitas são as doenças psicossomáticas causadas pela falta de perdão: depressão, ansiedade, pânico, câncer, doenças cardíacas, síndrome do intestino irritável, uma série, hérnia de disco. Jesus nos deixou, saiba, um antídoto que está lá no verso 26, parte B de Efésios 4. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui aplica-se tanto externo, perdão para com o outro, como internamente, perdão para consigo mesmo. Às vezes a falta de perdão é de você para com você mesmo. Culpar-se por tantas coisas, guardar mágoas, tristezas, ressentimentos, revoltas, medo de si mesmo. A pessoa acaba se esquecendo de que ela ou ele precisa se perdoar. Fora isso, sempre a pessoa vai postergar, protelar as conversas de reconciliação, porque é difícil. Os pedidos de perdão, a pessoa a que ela ama ou vive mais próximo dela. Saiba que esse protelar, essa demora vai azedando as relações, abrindo espaço para a mente criar e projetar situações irreais. Por isso, ter pressa em reconciliar-se é de suma e vital importância. Claro que a pessoa não deva atropelar nada. Será preciso dar tempo para si mesmo, entender os sentimentos e até as reações diante de uma situação que exija
reconciliação. Mas nunca se esqueça, esse processo de reconciliação, esse processo, essa liberação de perdão, faz parte da reconstrução dos muros da alma. Você vai ficar protegido, protegida. Contudo, não mais que tempo suficiente para orar e buscar a Deus, o momento também é de promover reconciliação. Caso contrário, a pessoa corre o risco de desistir da reconciliação e optar por deixa para lá, e acabar por não resolver a situação. Meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, comece a reconstruir os muros da sua alma. Remova os entulhos e lixos emocionais do seu interior. Perdoe, reconcilie-se, passe a desfrutar do alívio, da satisfação e dos resultados da reconstrução. Você vai se sentir muito melhor. Você terá alívio na sua alma, você vai ter descanso na alma, você vai ter refrigério na alma e os muros da sua alma vão estar sendo reconstruídos. Eu vou orar por você, Pai, no nome precioso de Jesus. Eu te agradeço por esse momento de estar aqui ministrando esta palavra àquele que está me assistindo. Não sei o estado emocional, o estado mental, o estado físico, o estado orgânico, não sei quais são a intensidade ou quanto muros foram derrubados, quanto eles estão expostos, mas Senhor, ajuda-nos e que eles possam encontrar uma ajuda, se eles não moram dentro dessas proximidades aqui de Calçado e Bom Jesus, que eles possam encontrar um terapeuta, um profissional que possa ajudá-los, embasado nas Escrituras Sagradas, porque Tu és, Senhor, o terapeuta dos terapeutas. Tu és aquele que conhece o profundo da nossa alma. Tu és aquele que sonda o nosso íntimo, nosso interior. Então, Senhor, abençoe cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar ter esse momento comigo. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Não se esqueça de curtir e não se esqueça de comentar. Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira, se assim Deus permitir, com o nosso encontro de dentro para fora.